Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Estamos meditando nessa semana como ter uma casa abençoada, como desfrutar de paz dentro do nosso lar. Que missão que não é fácil. Por isso os nossos olhos têm que estar atentos na palavra de Deus, nesse livro de instruções, de conselhos, nesse livro maravilhoso. Que livro maravilhoso é a Bíblia. Se você quiser acompanhar a leitura, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 23. Fala sobre a parábola do credor incompassivo. Vamos ler a palavra de Deus. Por isto, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis prestar contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, o soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, o sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves agora. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, o colocou na prisão até que pagasse a sua dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, lhe disse: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Diga misericórdia. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto tão importante, tão sério, muitas vezes até difícil de praticar. Tem algumas pessoas que são mais fáceis, porque já exercitaram essa prática mais vezes, e aí vai sendo mais fácil, que é a prática do perdão. Você quer ter paz na sua vida? Você quer ter paz na sua mente? Você quer dormir em paz? Você quer ter dias de paz
Você quer ter paz na sua casa? Um dos caminhos para encontrarmos a paz é através do perdão. Você vê aqui nesse texto da palavra de Deus que um certo rei, ele tinha um servo que lhe devia 10.000 talentos. Era uma quantia muito alta a dívida. Ele não tinha com que pagar. E por causa dessa dívida, toda a sua família ia perecer. Ele ia ser vendido, a sua esposa ia ser vendida, os filhos iam ser vendidos e tudo o que ele tinha, ele ia perder tudo. Da noite para o dia, ele ia ficar sem família, sem bens, sem nada. E ele teve uma atitude de se prostrar, de se ajoelhar diante do rei e suplicar pela bondade, pela generosidade de Deus, que aqui está representado na figura do rei. E o rei lhe perdoou, e o rei lhe absorveu e absorveu a sua família. Mudou a sentença, mudou o decreto de destruição, de venda, de tudo. E deixou ele seguir em frente, em liberdade, e ficar com o que ele tinha. Ele não teve perdas. E quando ele seguiu em frente, ele encontrou outro que agora lhe devia bem menos. Ele devia 10.000 talentos, esse outro devia a ele 100 dinheiros. Vamos dizer que os 10.000 talentos fossem 10.000 reais. Era muito mais do que isso, mas vamos trazer aqui uma comparação para você me entender. E ele encontrou outro que devia 100 reais para ele. Aí ele pegou aquele que devia 100, esganando ele pelo pescoço, não tem, apertando, sufocando. Tu vai me pagar meus 100. E o homem dizia, eu não tenho com o que pagar. Aí esse homem que devia a ele fez a mesma atitude que ele fez para com o rei. Se prostrou diante dele, suplicou, rogou e fez a mesma petição que ele fez ao rei, ele fez ao homem. Seja generoso comigo e tudo te pagarei. E ele diz, não vou ser generoso coisa nenhuma, vou ser besta coisa nenhuma. Eu vou te botar na prisão, vou dar parte de ti, eu quero te ver presa até tu pagar tudo que tu me deve. Aí quem estava observando ficou triste com aquela atitude dele não ter compaixão. Ele tinha acabado de receber a compaixão e não teve compaixão de outro que devia bem menos. E ali, aqueles que observavam, que ficaram tristes de ver aquela cena, correram lá no rei para contar o que o servo do rei tinha feito com o outro que lhe devia. Aí o rei se indignou e mandou chamar ele. Chama ele aqui na minha presença. Servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti?
E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Porque se tem alguma coisa que rouba a paz, que faz a família ter perdas, uma delas são as dívidas. Essas dívidas podem ser financeiras, podem ser de cuidado, podem ser de atenção. Eu acredito que não há um ser humano na face da terra que não tenha dívidas, que não deve algo a alguém. E esse é um bom momento para a gente avaliar a nossa vida, porque quando a gente está devendo a alguém, seja um favor. Eu cresci ouvindo meu pai dizer que favor é uma coisa que a gente nunca paga. A gente fica devendo. Esses favores, essas dívidas, elas tiram a paz e pode prejudicar toda a família. Quando você é casado, você tem algumas responsabilidades que você prometeu no dia que você se casou, principalmente se fez a aliança diante de Deus. O que a gente costuma prometer? Ser fiel, estar com a pessoa na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, a amar-te, querer-te e conservar-te, até que a morte nos separe. Amém? Aí a gente diz, sim, eu aceito, né? Nisso empenho a minha honra, nisso eu dou a minha palavra. E quando a gente não cumpre, fica a dívida. E se a gente fosse anotar o tanto de coisa que a gente já prometeu e que a gente não cumpriu, meu Deus, o processo criminal tá dando não sei quantos quilômetros já de folha de anotação. E isso vai gerando o que? As mágoas, vai gerando os ressentimentos, vai gerando tristeza, vai gerando as perdas, vai gerando confusão, briga, depressão, que é uma tristeza profunda que chega a adoecer mesmo a pessoa, deixar a pessoa mesmo de cama, sem força para fazer nada, dependendo do tamanho da decepção. E a paz vai-se embora, porque se a dívida for muito alta, a paz se torna uma raridade dentro desse lar. E as mágoas é um tipo de problema, consequência da falta de perdão, que afeta toda a família, porque quando a esposa está magoada, isso vai afetar o casamento, porque ela vai tratar mal o marido, ser grossa, respondona ou indiferente. Indiferente é aquela atitude da pessoa ignorar o outro. Mesmo que a pessoa esteja ali na frente, você ignora como que você não estivesse vendo. Como que aquela pessoa não existisse.
algumas pessoas que elas reagem às mágoas, às dívidas, com grosseria, com respostas duras, com palavras duras. Já tem outras que não são melhores do que essas, já reagem com o silêncio da indiferença. Que se botar na balança de Deus, as duas atitudes são erradas do mesmo jeito. Nem o que responde mal é pior do que aquele que dá o desprezo da indiferença. É melhor do que isso. Todos os dois estão devendo ao rei e devendo a alguém que está próximo. E se nós não formos rápidos para resolver a questão, por isso que a palavra de Deus diz que não se deve deixar o sol se pôr sobre a ira. Quando você estiver com raiva de alguma coisa, você não deve guardar isso por muitos anos. Você deve conversar e resolver. E quem tiver errado, pede perdão. Se os dois estiverem errado, um pede perdão para o outro e libera o perdão. Eu te perdoo em nome de Jesus. Eu não estou com vontade de te perdoar. Eu estava com vontade mesmo de te esganar. Mas eu quero ter paz. Eu amo a paz. Eu não quero ser atormentada. Eu não quero estar na prisão. Eu quero seguir em frente. Mesmo que eu não esteja com vontade de dizer me perdoe, eu vou dizer. E mesmo que eu não esteja com vontade de dizer eu te perdoo, eu vou falar. Eu vou falar, Jesus. Eu te perdoo em nome de Jesus. Para que você não venha perder a sua paz e nem a paz da sua casa vá para o além. Como é que a gente recebe o perdão? A palavra de Deus diz que é quando nós confessamos as nossas falhas diante de Deus. Aqui o rei representa Deus. O que foi que o conservo fez, o servo do rei fez, para não perder a sua vida, o seu casamento e os seus filhos e os seus bens? Ele se prostrou. Ele não orou de pé, ele orou, ele falou com o rei de joelho. É interessante isso. Isso aqui é Jesus ensinando como é que a gente vai fazer para se levantar depois quando a gente caiu. Quando a gente está devendo a Deus, principalmente. A gente deve se prostrar, se reverenciar e pedir ao Senhor que seja bondoso para com a gente. E tudo, nós vamos dizer, tudo eu pagarei. Senhor, eu vou rever. Fazer igual Zaqueu. A quem eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus disse para o Zaqueu, hoje a salvação entrou nessa casa, né? Porque ele pediu perdão, mas ele também revisou a sua mente para ver qual era a atitude que ele deveria ter para com aqueles que ele tinha uma dívida. O que ele tinha na vida dele que não pertencia a ele? Ele ia devolver. Ele ia tratar bem quem ele tratou mal. Não só me perdoe e continuar fazendo as coisas do jeito errado de novo, mas se levantar para seguir em frente com uma nova postura, uma nova atitude, um novo comportamento. Que foi o que o rei esperava daquele que foi perdoado primeiro. Só que ele se levantou, seguiu em frente e foi esganar o outro que lhe devia no meio do caminho.
Não satisfeito, ainda mandou prender. E o rei, que vê tudo, ficou sabendo. Mandou chamar ele e disse: por que você fez com o teu servo? Tanta atitude ruim, sendo que eu fiz contigo tanta coisa boa. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como também eu tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Aí o rei vai e muda os decretos. E diz: eu tinha perdoado a dívida dele, agora ele vai pagar. A família dele não vai perecer. Ele vai perecer sozinho. Vou tirar ele do convívio da família. Vou privar ele dos relacionamentos com a esposa dele e com os filhos. Por quê? Porque ele merece que eu seja ruim com ele, porque ele é ruim com as outras pessoas. Que tristeza, né? Deus queria dar tudo para aquele homem. A liberdade, o casamento, os filhos. Mas ele não quis seguir em frente fazendo a coisa certa. Você quer ter paz? Você pode se ajoelhar bem aí onde você está agora e pedir perdão dos teus pecados a Deus. Tem uma conversa com Deus depois que essa programação acabar. Avalie a tua vida. Pede perdão a Deus, suplica a bondade de Deus. Ele vai te ajudar. Ele vai te perdoar. Ele é bondoso, Ele é generoso, Ele é fiel para cumprir o que Ele diz, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. É o que Ele diz na sua palavra. E a partir de agora, você vai, quando encontrar com aqueles que estão te devendo, seja teu companheiro, tua companheira, teus filhos, teus pais, seja quem for que te ofendeu, que não te tratou do jeito certo, não cumpriu as promessas que fez a ti. Você vai tratar eles do jeito certo, daqui para frente. Você vai perdoar eles. Deixar eles seguir a vida deles, tirar essas coisas ruins de dentro de você. Para você ter uma vida de paz, não tem? Para que os atormentadores, que são os espíritos malignos, não fiquem trazendo à tua memória essas coisas ruins do teu passado de sofrimento. Quando eles vierem, você dizer assim: isso aí eu já perdoei. Já está apagado, riscado, nem me lembro mais disso aí. Desse lixo do passado. Para você não ser uma pessoa depressiva, doente, dependente de remédios para dormir, para ter paz. Para você sair do luto. Porque tem algumas situações que deixam as pessoas mais sensíveis aos atormentadores, mais frágeis. Por exemplo, quando a pessoa é rejeitada, quando a pessoa é traída, quando a pessoa está ali no resguardo de um filho, que geralmente são dias que a gente se sente muito sozinha para cuidar de um recém-nascido. A gente passa muito tempo só com o bebê, né?
São momentos que a gente fica vulnerável a uma tristeza, a uma depressão pós-parto, um momento de luto quando você perde alguém que você ama e não deu tempo você resolver tudo que devia resolver. Não deu tempo você fazer tudo que você gostaria de ter feito. E aí você não vai ter mais a oportunidade porque aquela pessoa partiu. Aí na tua consciência às vezes vem as acusações, vem a opressão, esses atormentadores ficam se aproveitando daquilo que você não disse, daquilo que você não fez, ou da forma errada que você fazia. E aí ficam os atormentadores tirando a tua paz. Como é que a gente sai de uma situação dessas? Orando, suplicando o favor do rei. E perdoando aqueles que nos têm ofendido. Que a gente vai encontrar muitos pelo nosso caminho, mas é muitos mesmo. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde tem muitas pessoas ingratas, onde tem muitas pessoas que não sabem o significado da palavra respeito. Não sabem. E isso vai nos ferindo, vai nos machucando ao longo do caminho. Fora de casa, dentro de casa, tem situações também que vai nos machucando. E nós também podemos fazer coisas que vão machucar outras pessoas também. Fora de casa e dentro de casa também. Porque nós também não somos perfeitos. E como é que nós vamos manter esse nível de paz constante? É perdoando e pedindo perdão, irmão. Não tem outro caminho, não. Quando a gente falhar, ser rápido em pedir perdão. Ah, mas o fulano não me perdoou, a fulana não me perdoou. Ah, isso aí mas não é mais problema seu. Deixa que o rei resolve. Faça a sua parte. Peça perdão, suplique, se humilhe na presença de quem você sabe que você deve alguma coisa. E se aquela pessoa não lhe perdoar, o rei vai tratar com ela. Em nome de Jesus. Amém? Não perca a sua família, não perca o seu casamento por causa da dureza do coração. É o que Jesus diz aqui em Mateus 19, versículo 6. O versículo 5 diz assim: E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu divorciar-se da vossa mulher. Mas no princípio não era assim. Não foi assim. Esse não é o plano de Deus. Nunca foi. Por que acontece tanto divórcio? O motivo é somente o principal. É por causa da dureza do coração. O errado não pede perdão e o certo não perdoa. E aí tem as pessoas que estão observando e tem a plateia que observa e vai comemorar porque mais uma casa caiu. Tem outros que estão observando que vão ficar tristes. Meu Deus, fulano se separou de cicrano. Era um casal tão bonito. Eu pensava que eles viviam bem. Aí fica triste. As pessoas da família ficam tristes de ver aquela família desmoronando.
Você precisa entender, meu amado, minha amada, que toda família tem seus dias difíceis. Eu tenho na minha família os meus dias difíceis. Já tive vários dias difíceis. Dias difíceis causados por mim, pela minha falta de sabedoria. Dias difíceis causados por alguma atitude do meu esposo. Dias difíceis que eu já passei por causa de atitude dos meus filhos. E por aí vai. Na sua casa também você tem os seus problemas. E como é que a gente vai fazer para não perder esse bem tão precioso que Deus nos deu, que é a nossa família, o nosso lar? Essa bênção. Pedindo perdão e liberando perdão. Quando tiver um dia difícil, você liga para o seu esposo ou para sua esposa, manda uma mensagem de WhatsApp, se estão longe. Meu amor, vamos fazer as pazes hoje? Vamos? Já tá bom de tristeza. Já tá bom de alimentar a raiva, de alimentar o sofrimento. Vamos fazer as pazes e botar os atormentadores para fora da nossa vida, da nossa casa? Me perdoe e eu já te perdoei. E vamos seguir em frente com Jesus, fazendo a vontade de Deus, e vamos nos esforçar para nós ser melhor do que o que nós era antes. Vamos voltar a se tratar com carinho, com respeito, para a gente fazer o próximo capítulo da história mais bonito. E não dar o gosto pro diabo, nem pros observadores que às vezes estão torcendo para a casa cair. Agora é que vai sair foto bonita. Agora que vão estar mais unidos do que nunca, em nome de Jesus. Porque Deus tem bons planos para a nossa vida, para a nossa família. Nós temos que aprender a atravessar os dias difíceis. Porque eles virão, eles vêm aqui acolá. Eu lembro no começo do meu casamento que eram dias difíceis demais, irmão. Era quase todo dia, era difícil, muito difícil. Mas a gente vai orando, vai se prostrando diante de Deus, vai pedindo perdão, vai recebendo perdão, e por aí vai. Aí o dia mal vai ficando cada vez mais longe um do outro. Aí já tem mais dias bons e um dia mal perdido, ali no meio de um bocado de dia bom. Até chegar o dia, amado, que nós vamos tá unido, não sabe? É unido mesmo, onde dor não é dois, agora é um só. Aí essa besteira aqui tira a paz da gente, tira o sono, tira a alegria, tira até a fome. Vão cair tudinho por terra em nome de Jesus, amém? Porque a nossa história está sendo escrita pelo dedo de Deus. Vai ter final feliz.